Bom dia, bom dia. Quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Nós começamos nossa reflexão dizendo assim: todos os dias são seus dias de sorte. Hoje é um dia excelente para acompanhar coisas boas e viver bons momentos. Decida que todos os dias você irá ter sorte e irá viver ótimas experiências. E a vida irá te responder, enviando mais felicidade e coisas boas. Está em suas mãos levar esse dia com sabedoria e amor, ou se deixar levar pelas energias do ontem. Comece seu dia com alegria e distribua por aí todos os bons sentimentos que existem dentro de você. Hoje, tu receberá coisas boas. Que seu dia seja abençoado. Então, começamos a nossa reflexão elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso Criador, o Criador da terra, do céu, de todas as condições para a nossa existência no planeta Terra. A nossa existência e dos seres que habitam junto conosco este planeta maravilhoso. Gratidão, nosso Pai, nosso Deus. Gratidão a Jesus, nosso modelo e que ele permaneça no nosso meio, hoje e sempre. Que assim seja. Uma tossezinha básica. Bom, hoje nós temos um novo aparelho aqui, não sei como é que vai ficar o som, mas nós vamos começar, né? Aliás, já começamos. Nós vamos falar sobre Jesus, no livro Caminho, Verdade e Vida. Por que dormis? É uma frase uma pergunta que está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 26. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu gosto, como sempre, a gente faz aqui, ler um pouquinho antes desse versículo, para saber por que Emmanuel, essa é uma mensagem de Emmanuel, e ele pescou esse versículo lá do Novo Testamento. Esse versículo lá de Lucas, versículo 46 do capítulo 22 de Lucas. Eu gosto de ler um pouquinho antes para ver. Então, 45. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. No 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Emmanuel pegou esse versículo daquele momento que Judas traiu o Cristo. Que Judas, na sua melhor das suas boas intenções, ele, como a gente já falou por aqui, traiu, entregou Jesus. Porque Judas tinha um pensamento materialista, ele queria libertar o povo do Império Romano na terra, ele queria ali libertar, fazer a revolução, e Jesus era o instrumento, porque ele viu, a gente já falou aqui várias vezes, né? Porque Judas viu Jesus levantar paralítico, curar os cegos, expulsar demônios, multiplicar o pão. Ele nunca passou para a ideia dele a cabeça que Jesus ia ser açoitado, ia ser crucificado, mais ainda ser crucificado. Quando ele viu que nada daquilo que ele pensava ia se concretizar, ele foi lá e partiu, tirou a própria vida. Ele não tinha entendido, não tinha compreendido. Depois que ele viu que o mestre se deixou pegar, né? Algum dos discípulos foi lá e cortou a orelha do soldado, ele foi lá, Jesus foi lá e colou a orelha, curou a orelha, né? Então, ele viu tudo aquilo e, bueno, estou errado, né? E se atirou, e se suicidou. Então, Emmanuel pescou essa
esse versículo para nos dizer o seguinte: nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias e em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Jesus, né? Ele só perguntou por que dormisse. Mas ele não condenou, ele não apontou o dedo. Ah, vocês vão para o mármore do inferno, vocês vão queimar no mármore do inferno. Né? Não, Jesus compreendeu aquele processo. Né? E aí Emmanuel traz para nós. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Então, como eu gosto muito de dizer, não tem o povo eleito por Deus, né? Ah, nós somos o povo eleito, é tudo para nós e nada para os outros. Não existe isso. Não existe. Não existe, Jesus. Deus não disse isso. Né? Que tem um povo eleito e que tem que usar o nome dele para fazer guerra. Não tem isso. Isso é coisa nossa. Foi invenção nossa. Né? Então, recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses das vaidades efêmeras. E quantas comunidades ficaram apegadas a esses dogmas lá do início, né? E Jesus dizia, olha, não pode curar no sábado. Ele foi lá e curou no sábado. É um dia como qualquer outro. Mas ele também não condenou, ele disse que tinha que ter um momento de reflexão, que fosse sábado, que fosse domingo, que fosse segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fosse um dia que tu dedicasse à reflexão, ao teu espírito. Isso Jesus recomendou. Agora, não que tivesse um dia sagrado e todo mundo naquele dia ia parar para. Não, não teve isso. Não teve essa orientação. Tanto é que naquela época já tinha essa orientação advinda do Antigo Testamento. E sábado era o sabá, e todo mundo respeitava. Não, né? Jesus foi lá, curou, entrou na sinagoga e curou. Não estava nem aí para a torcida. Né? Então é fazer o bem, não interessa em que dia. Então, fala do Cristo refere-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão somente no instante da morte corporal em soluços tardios. Está falando de quem, Emmanuel, aqui, né? Emmanuel está falando de quem? De nós, né? Que passamos muitas vezes a vida falando do exemplo de Jesus, que ele nos deixou, mas na nossa vida a gente não aplica. No nosso cotidiano, no trabalho, na escola, no sindicato, na comunidade, não aplica. O que adianta a gente falar, e o teu exemplo não representa aquilo que Jesus deixou? É isso que o Emmanuel nos puxa a orelha aqui, né? Então, ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho onde não existem lugares vagos, para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontrares na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através dos pesadelos ou fantasias. Emmanuel está dizendo aqui que tu tem que ser espírita para praticar o bem.
tem que seguir esse ou aquele credo para praticar o bem? Não, não, né? Ele está dizendo que nós não devemos passar essa existência, que é um 80, 90, 100, cento e poucos anos, é um passe, é um minuto na eternidade. E Emmanuel nos puxa a orelha aqui, não devemos ficar dormindo em espírito. Como assim dormindo em espírito? Vivendo para o mundo, vivendo para as coisas materiais, querendo só ter, 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 ter. E o ser ficar. Ah, mas isso está dizendo que tu não tem que te preocupar com as coisas que ao teu redor. Não, tu tem que viver como vivem os seres humanos da tua época. Procurar sobreviver como sobrevivem os seres humanos da tua época. Procurar agir como Jesus agia. Fazer como Jesus fazia. Amar como Jesus amou. Essa é a nossa determinação. Essa é a nossa vontade, é o nosso esforço, que todos os dias, ao levantar, nós temos que nos esforçar para fazer isso. Não interessa o teu credo. Não interessa o teu credo. Se tu é católico, se tu é adventista, se tu é umbandista, se tu é ateu, não interessa. Esse não é credo, né? Mas não crê em nada. Mas não interessa. Praticando bem, já estás fazendo coisas para ti, para o teu espírito. Isso é não dormir na carne, é fazer o bem. Às vezes a gente acha que tem que seguir um credo para fazer alguma a caridade, né? Não, não precisa seguir nenhum credo. Agora, a gente compreende melhor, não sendo melhor que ninguém, nenhuma outra crença, os espíritas, né? A gente compreende. Por que que a gente está aqui? Por que que a gente está passando por essas dificuldades na atual existência? Por quê? A gente compreende isso. Não é à toa e nem de graça. Por que acontecem as coisas na nossa existência? Agora a gente tem que se conformar e cruzar os braços. Ah, é porque eu fui giraia na outra existência, nessa agora eu tenho que sofrer. Não, tu tem que enfrentar. Tu tem que enfrentar as tuas provas. Tu tem que enfrentar os nossos defeitos, os teus defeitos. E corrigi-los. E corrigi-los. Para que não se repita em próximas existências. Porque nós somos imortais. Não somos eternos, porque eterno é um outro conceito. Imortais, a partir da criação do nosso espírito por Deus. Aí somos imortais, até atingir a perfeição relativa. Essa é a lógica de todos os seres que vivem no planeta Terra. Atingir a perfeição relativa. Quanto vai demorar isso? Não sei. Depende de ti, depende de mim, depende de nós decidirmos a começar hoje, agora, nesse exato momento, a fazer o bem, a se desvencilhar, a se tirar essa capa do orgulho, do egoísmo, tirar essa capa do eu. Começa hoje, agora, nesse momento. E a gente vai passo a passo em direção à perfeição relativa. Não é um estalar de dedos, não. É um processo, é lento. Tem que começar. Tem que começar. Não é porque nós somos imortais, nós temos toda a eternidade para fazer a nossa reforma íntima, que nós vamos deixar se deitar, dormir, não teremos pressa. Não, temos que começar. Bom, gente, essa é a nossa reflexão de hoje com esse novo aparelho. Eu não sei se ficou bom, a imagem pelo menos ficou, agora o som, veremos, tá bom? Vamos encerrando, agradecendo a Deus, a Jesus, por esses momentos de reflexão,
que a gente espera tenha servido para algum espírito, para algum irmão nosso, a se entusiasmar, a continuar na existência, a buscar pela melhoria íntima. Gratidão, nosso Pai. Gratidão, nosso modelo, nosso guia, pelos exemplos deixados para nós, pelas inúmeras passagens que os evangelistas transcreveram na Bíblia e que estão aí para nós ler, interpretar, se esforçar para seguir-te. Lembramos de todos os nossos entes queridos, nossos amigos, passando por tantas provas, tantas expiações. Que a mão do nosso querido Pai se estenda sobre todos e que todos possam estar em paz com Jesus no coração. Que assim seja. Então tá, gente. Eu espero que tenha ficado legal. Não, a gente vai continuar tentando. Porque nós não desistimos. Somos brasileiros. Até, um abraço e até qualquer dia.